No caso de situações de desmaio, quais são as ações de primeiro socorro? Então, o que é o desmaio? O desmaio é quando ocorre essa perda de consciência, né, por um certo período de tempo. E aí a pessoa ela pode cair, se machucar, bater a cabeça. Então, quais são as ações preconizadas se a pessoa ela já desmaiou? Nós colocamos essa pessoa, ela vai estar no chão, então nós mantemos ela numa posição confortável. Nós elevamos as pernas, né? Então é uma elevação acima do nível do quadril, com o objetivo de estimular o retorno venoso. Importante checar a respiração, né, e a frequência cardíaca, né, dessa pessoa. Se necessário, você pode afrouxar as roupas para manter a pessoa numa posição confortável. Importante lateralizar pelo menos a cabeça, porque isso diminui o risco de broncoaspiração, né? Então, se a pessoa ela vomitar, a possibilidade dela engolir, né, aquela secreção e isso causar um dano secundário, isso diminui. E é importante, se a pessoa ela parece que vai desmaiar, você olha para ela e você vê que ela não está numa posição firme, né? Ela fica um pouco oscilando, ela faz como se fosse um balanço. Quais são as ações? Importante, pelo menos, dispor um banco para essa pessoa sentar, como mostra na primeira imagem, e, se possível, pedir para a pessoa ela abaixar a cabeça próximo aos joelhos, né, para estimular uma oxigenação maior ao encéfalo. Super importante. Reparem que na primeira imagem, o banco, né, ele não dispõe de nenhum tipo de proteção lateral. Então, se você coloca a pessoa sentada nesse banco, você precisa estar do lado dela porque ela tem risco, né, de cair pelas laterais. Então, é importante. É super importante também ir conversando com essa pessoa, né, porque às vezes ela não comeu e é uma situação hipoglicêmica, né, ou às vezes pode ser uma causa mais grave e ela precisa de um suporte médico hospitalar. No caso de crises convulsivas, né, a convulsão ela é caracterizada, né, um dos tipos de convulsão, né, a tônico-clônica, ela é caracterizada por esses espasmos musculares involuntários. Então, quais são as ações que precisam ser realizadas para a vítima em crise convulsiva? Primeiramente, proteger ao redor dessa pessoa. Então, se você está em casa e a pessoa tem uma crise convulsiva, né, próximo ali de quinas, o que a gente faz? A gente coloca uma almofada ali naquela região de quina para evitar que essa quina cause algum dano à pessoa que está com uma crise convulsiva. Então, a gente protege o entorno, né? Proteger quinas é muito importante. Uma outra situação, não se faz de forma alguma, tá, alguma forma de prender os braços e as pernas, porque isso pode gerar um dano secundário, né? Isso pode gerar problemas para essa pessoa, então não se tenta conter de forma física a convulsão. O que é importante é colocar a pessoa em posição lateral de segurança, porque se ocorrer algum vômito, né, isso diminui o risco de broncoaspiração. Se possível, afrouxar roupas, né, e importante checar a respiração e também a circulação. Se você pegou o início da crise convulsiva, é importante também ter uma ideia de quanto tempo essa crise convulsiva ela durou. E também chamar o serviço de urgência e emergência, né? Ligar para o SAMU. No caso de situações específicas, como a diminuição da temperatura corporal, que é o que a gente chama de hipotermia, quais são as ações de suporte, né? As ações de primeiros socorros preconizadas? Na hipertermia, a temperatura do paciente ela fica abaixo de 35 graus Celsius. Então, a pessoa ela pode ter as extremidades, como mostra na imagem 1, arroxeadas, né, o que a gente chama de cianose, e ela pode falar, não estou me sentindo muito bem, ela pode começar a tremer, né? Então, esses são sinais e sintomas de que a pessoa está passando por uma hipotermia. Quais são as ações que nós devemos fazer nesse caso? Dispor casacos, né, a esta pessoa, dispor bebidas quentes como café, chá, né? Não é recomendado dar bebida alcoólica, porque essa hipertermia ela teve uma causa. Se você não sabe a causa, a bebida alcoólica pode, né, piorar o quadro de hipotermia. E no caso de hipertermia, que é quando a temperatura corporal ela atinge acima, né, pode chegar até acima dos 42 graus Celsius, quais são as ações preconizadas?
Importante entender que, neste caso, não se deve dar banho gelado à pessoa, porque isso pode promover um choque térmico. Neste caso, é importante também ter atenção, porque a vítima ela pode convulsionar, criança ela pode convulsionar, deve deixar aumento de temperatura, né? E é importante também ligar para os serviços de urgência e emergência. E para finalizar, em casos de acidentes causados por picadas ou por mordidas de animais peçonhentos, né, o que deve ser feito? Em algumas dessas situações, elas vão ocorrer em situações que podem estar, ou não, mais afastadas de cidades. Então, quais são as ações imediatas? Primeiramente, lavar a área afetada com água e sabão. Se possível, né, se tiver um ferrão aderido, promover a retirada do ferrão. Aplicar uma compressa fria naquela região ajuda a reduzir também a dor e o inchaço. E é muito importante também que essa pessoa ela seja monitorizada em relação às reações alérgicas, né? Porque esse quadro de anafilaxia, de hipersensibilidade, ele pode ser ocasionado por picadas e por mordidas de animais peçonhentos, e essa é uma situação de emergência. Então, conforme o que ocorreu, é necessário também que a vítima ela tenha acesso a um suporte hospitalar.